Bem-vindos então de novo ao exercício final de PHP intermédio avançado. Vamos aqui, já estamos aqui a ver então o sign up. Quando clicamos em voltar, voltamos ao login inicial do nosso fórum, porque não há aqui nenhuma sessão iniciada e portanto isto aqui ainda não está a funcionar, portanto não há nada que verifique se o utilizador está a querer entrar, se ele existe na base de dados ou não. Já sabemos também que temos a base de dados criada, para isso vamos aqui a localhost e vamos procurar aqui php admin. Temos aqui então o microfórum com as duas tabelas, users e posts. Fantástico. Ora, o que nos falta ver aqui então é o seguinte: a nossa função para apresentar o formulário está feita. Eu vou aqui fechá-la para ela ficar aqui fechadinha, para não ocupar espaço. O que eu vou fazer a seguir é o seguinte: ora, se não está definido o botão de submissão, isto é, se não foi clicado aqui este botão, não é este, mas sim este aqui, o registar, então o que é que vai acontecer? Se ele não foi definido, ele apresenta o formulário. Caso contrário, isto é, se o utilizador carregou no botão de submissão, quer dizer que ele está definido. E então aqui o que é que ele vai fazer? Vai registar o utilizador. Okay? Vai registar o utilizador na base de dados. E portanto esta é uma nova função que eu vou voltar a criar, neste caso aqui em baixo. Então, function, registar o utilizador, okay? E depois vou criar a função aqui. Vou colocar aqui um separador também para esta função. Eu gosto muito destas coisinhas dos separadores, porque fica tudo muito giro. Ora, cá está então, e vamos então concentrar as nossas atenções na função registar utilizador. Portanto, esta função vai executar as operações necessárias para o registro de um novo utilizador. Ora, o que acontece em condições normais é o seguinte: nós vamos aqui preencher este formulário e podem acontecer várias coisas. Primeira coisa, o utilizador clicar em registar sem preencher formulário nenhum. Ok? E portanto nós neste caso não vamos poder registar o utilizador na base de dados, vamos ter que emitir aqui um erro qualquer. Pode acontecer também o utilizador preencher apenas alguns campos. Pode acontecer também o utilizador preencher o nome do utilizador e depois duas palavras passe diferentes. E se elas forem diferentes, também vai acontecer um erro. Vamos deixar que o utilizador possa introduzir os dados sem escolher um avatar. Okay? Se ele não quiser ter uma imagem, não irá ter uma imagem. Podemos até eventualmente depois definir uma imagem por defeito para os utilizadores que não têm avatares. E, finalmente, também pode acontecer o seguinte: o utilizador tentar registar-se com o nome do utilizador que já existe gravado na base de dados. Okay? Portanto, todas estas situações vão ser acauteladas no nosso exercício. Ora, vamos então aqui voltar. E a primeira coisa que nós vamos fazer é, vamos tentar buscar os dados que foram introduzidos aqui no nosso formulário. Então, neste caso, vamos aqui colocar logo à cabeça da função utilizador é igual a post de text utilizador. Ora, text utilizador. Ok? E, portanto, vamos buscar os dados do texto do utilizador. E depois vamos buscar ainda a password 1 e 2. Password 1 igual a post de, neste caso, text password 1. E, portanto, eu neste caso estou a reportar-me aos dados que eu tenho aqui no meu formulário, portanto, aos names, neste caso, text password 1 e text password 2. Vou aqui, então, colocar assim, está muito bem. E a seguir tenho aqui a password 2. Ok, password 2. Depois vou ter aqui, ora, deixa-me cá ver. Ora, utilizador igual a post. Está muito bem. Vamos ter aqui agora a seguir o avatar. Ora, o avatar vai ser tratado de uma forma diferente. Porquê? Porque o avatar é um ficheiro. Então, avatar é igual a files, que é a variável global, files, e neste caso imagem, que eu penso que é o que está aqui algures. Vamos ver aqui avatar, name, imagem avatar. Então vamos aqui copiar, ok, imagem avatar,
Fantástico. E temos isto feito. Ok. Muito bem. Portanto, temos aqui captados os dados do utilizador. Vamos aqui colocar um echo p. Vamos colocar aqui isto assim, só para nos informar que o código chegou aqui. Terminado. Okay? Vamos aqui refrescar o nosso sign up e vamos clicar em registar e cá está, terminado. Okay? O que significa que esta função já está a ser executada. Ora, muito bem. Vamos deixar ficar ali o terminado por enquanto. E o próximo passo será, então, uma vez que já temos aqui os dados, a verificação de erros. Ok? Verificação de erros do utilizador, neste caso. Os erros são sempre do utilizador, não os erros, neste caso, do código. Porque o utilizador é que pode deixar os campos por preencher. Então, a primeira coisa que nós vamos verificar é se os campos estão todos preenchidos. Se não estiverem todos preenchidos, há um erro que é apresentado. Então, neste caso, eu vou colocar o seguinte: if utilizador igual a nada ou a password 1 igual a nada ou ainda a password 2 igual a nada, então isto significa que vai acontecer aqui um erro, ok? O erro, eu vou colocar aqui um comentário para saber que erro é não foram preenchidos os campos necessários. Então eu vou aqui colocar, vou até copiar isto aqui e vou colocar aqui assim, echo, mas para este echo, uma vez que se trata de um erro, eu vou simplesmente atribuir-lhe um div, cuja classe será erro. Ok. E depois vamos colocar aqui div, para fechar, e vamos colocar aqui, neste caso, ok, não foram preenchidos os campos necessários, ponto final. Ok? Vamos também, eu estava aqui a pensar, vamos também fazer o seguinte, vamos aqui colocar uma variável erro que inicialmente será igual a false. E para que é que eu vou utilizar esta variável? Sempre que eu encontrar um erro, ele vai passar este erro para true. Se ele não encontrar qualquer erro, o erro será igual a false. E então, nesta altura, eu depois, cá mais para baixo, vou poder controlar se foram encontrados erros ou não. Porque depois as mensagens de erro vão sendo apresentadas no topo do meu formulário. É isso, pelo menos é essa a minha intenção. Ora, vamos aqui muito rapidamente definir o main CSS do erro. E, portanto, vamos aqui ao main. Vamos aqui colocar erro. E depois vamos definir da seguinte forma. Ora, neste caso, vamos colocar uma margin de 20px auto, 20px auto. Isto para centrar a nossa mensagem, ok? Depois vamos colocar color e aqui tem que ser red. É uma mensagem de erro, normalmente é o vermelho. A fonte será bold, para ser bem grossinha, 12px está Roma. E o text align vai ser ao centro. Center. Okay, vamos colocar aqui um espaço. Fantástico. Ok. Está feito então. Nós depois já iremos ter a ocasião de experimentar isto. Temos aqui um erro. Aliás, nós já podemos experimentar. Vamos aqui refrescar o sign up. Okay? E vamos clicar aqui em registar e não foram preenchidos os campos necessários, mas eu queria que o meu formulário aparecesse aqui. Vamos fazer isso depois numa fase seguinte, que é quando chegarmos à fase do erro. Se o erro foi encontrado, então ele apresenta o formulário e tudo o resto. Ok, vamos lá. Depois lá vamos chegar. Ora bem, o primeiro erro está identificado. Vamos verificar um segundo erro, que é, no caso neste caso, no caso das palavras passe estarem erradas, isto é, as duas palavras passe não coincidem uma com a outra. Então vamos colocar aqui assim, else if password 1 diferente de password, password 2. Se for diferente uma da outra, então vamos ter aqui um erro. Ok?
E neste caso vamos ter aqui erro, passwords não coincidem. Então vamos colocar aqui echo. Eu vou copiar simplesmente daqui esta implementação, porque vai ser a mesma um erro. Neste caso não foram encontradas, ok, não foram preenchidos os campos necessários, não. É as passwords não coincidem. Ok? E temos o nosso erro definido. Ora, eu usei aqui o erro igual a false, eu vou colocar aqui imediatamente a seguir erro igual a true, aqui erro igual a true. Okay? Se acontecer um destes erros, eu depois à frente vou poder controlar os erros neste caso, ok? Aconteceu um erro, então é para agir de uma determinada forma, caso contrário ele vai proceder para a fase de registro dos dados. Vamos aqui ainda introduzir os erros do avatar. Eu posso fazer simplesmente isto, ok? Vou colocar aqui o separador no meio de um else if e vou colocar aqui assim, erros do avatar. Okay? E então neste caso vou colocar else if avatar. E o avatar neste caso, como é um objeto especial que é uma file, ele contém um conjunto de chaves, nomeadamente o name. Isto é, se o avatar for diferente de nada, isto é, significa que foi definido um avatar, e ao mesmo tempo, se o avatar type, isto é, qual é o tipo de ficheiro que foi carregado, for diferente de image JPEG, ok? Portanto, é assim que o type deverá vir. Se ele tiver nome e se ele for diferente deste tipo, então significa que o utilizador tentou carregar um ficheiro que realmente carregou, mas que não é um ficheiro válido porque tem uma extensão diferente daquela que é desejada. Então, o erro é ficheiro de imagem inválido. Ok, eu vou aqui até selecionar isto, vou colocar aqui echo, ok, não, nem sequer vou colocar, eu vou simplesmente copiar isto tudo, colar aqui e depois ficheiro de imagem inválido. Ok, muito giro, fantástico. E ainda vamos colocar aqui um else if e neste caso vamos verificar se o size é ou não o pretendido. Se bem se recordam, nós aqui tínhamos então um campo escondido. Ora, cá está, onde é que ele está? Onde é que ele está? Input hidden, name, max file size 50.000. Ora, então nós aqui vamos poder ver esse if avatar name diferente de nada, isto é, se existir um avatar, e avatar size for maior que, e agora vou buscar diretamente post max file size, ok? Então o que é que vai acontecer? Ora, o max file size vai ter aqui um valor igual a 50.000, certo? Então o size também não pode ser superior aos 50.000, porque caso contrário vai originar este erro que eu vou apresentar aqui. Ok, vou copiar e colar. Erro, neste caso ficheiro de imagem maior do que o permitido. E então, ok, vamos colocar aqui. Fantástico, assim, copiando o código é muito mais simples e cá está, ok. E temos então aqui esta implementação feita. No próximo vídeo vamos dar alguma continuidade aqui. Já vimos aqui dois erros do avatar, agora aqui vamos ficar então a verificar se existiram erros, ok? E no próximo vídeo vamos continuar aqui a partir deste ponto.